professor Júlio César Melim. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hemostasia, referente ao módulo de hematologia, onde nós vamos abordar hoje os aspectos fisiológicos da hemostasia. Acho que para todo mundo, né, quando a gente fala de hemostasia, de uma forma geral, nos vem mais ou menos um mapa mental disso que eu estou mostrando para vocês, assim, né? Aquela estrutura extremamente complexa de acontecimentos que envolvem múltiplos fatores, múltiplas etapas, de difícil compreensão muitas vezes, até para se entender o aspecto fisiológico dela, mas também na aplicabilidade de diagnóstico das doenças hemorrágicas e trombóticas, levando em conta os exames laboratoriais que se aplicam nessas intervenções. Então, a gente observa aqui uma coisa que nos parece sempre com essa complexidade. E o que a gente vai conversar um pouquinho, e eu vou tentar trazer, esclarecer para todos, é tentar minimizar essa ideia que isso é extremamente complexo, tentando trazer isso de uma forma mais objetiva e mais aplicada dentro do laboratório clínico e na investigação de doenças hemorrágicas e de doenças trombóticas. Por isso que a gente vai abordar primariamente esses aspectos fisiológicos que, no meu entender, são extremamente relevantes. Então, para a gente começar a nossa conversa, é importante nós pensarmos quais são os agentes, as etapas envolvidas no processo de homeostasia. Então, a gente sabe que os vasos têm uma importância relevante no processo de inibição de perda sanguínea quando há uma injúria vascular importante, por exemplo. As plaquetas integram esse contexto, os fatores de coagulação também, os agentes fibrinolíticos, a pressão do vaso e o fluxo e a velocidade do sangue dentro dos vasos, e também os anticoagulantes naturais que nós temos, que são aqueles elementos que propiciam, que mantêm o sangue dentro dos vasos na forma anticoagulado, permitindo que ele transite por todo o nosso organismo de uma forma organizada, teoricamente dentro de uma mesma velocidade, de um mesmo padrão, fazendo com que esse processo se mantenha em homeostasia. Mas também é importante a gente perguntar o que a gente pode avaliar dentro de todos esses atores que entram no processo da homeostasia, quais deles nós conseguimos avaliar laboratorialmente. Então, quando a gente fala disso, nós vamos observar que a parte vascular, a pressão e velocidade do fluxo sanguíneo nos vasos, é uma coisa que muito pouco a gente consegue avaliar. E, consequentemente, ele pode estar presente, por exemplo, num tempo de sangramento que se faz de alguma forma, mas, de forma geral, a gente avalia muito pouco. O que a gente avalia assim, de uma forma mais consistente seria as atividades das plaquetas relacionadas, né, atividades das plaquetas, se elas estão realmente trabalhando ou agindo dentro de um esperado na contribuição do processo hemostático, e que essa função é relacionada com a sua quantidade, então também podemos avaliar isso. Nós podemos avaliar a ação dos fatores de coagulação, que nós chamamos de agentes procoagulantes. Nós podemos avaliar os agentes fibrinolíticos, né? E também podemos avaliar os anticoagulantes naturais, principalmente dentro do contexto aí da investigação de doenças trombóticas ou de trombofilias. Então, aqui nós teríamos, quando a gente fala de provas de hemostasia, testes laboratoriais de hemostasia ou de coagulação, praticamente o que nós estamos envolvendo nessa pesquisa, nessa análise, estão aplicados ou relacionados, então, com plaquetas, com fatores de coagulação, com anticoagulantes e com agentes fibrinolíticos. Ainda dentro de um conceito contextual que nós temos, nós sabemos que a hemostasia como um todo, nós temos lá os sistemas reguladores, que são anticoagulantes naturais, a fibrinólise, e dentro
da atividade procoagulante da hemostasia, nós dividimos essa atividade procoagulante praticamente em duas etapas. O que nós chamamos de hemostasia primária, que está associado principalmente à atividade plaquetária e ao vaso, e que é aquele momento o momento anterior, o primário que acontece, e a hemostasia secundária, que está associada principalmente à atividade dos fatores procoagulantes, dos fatores de coagulação, e que é diretamente dependente da hemostasia primária. Então, isso é um fato. E quando a gente investiga laboratorialmente um paciente, principalmente, por exemplo, um paciente com uma doença hemorrágica, a gente vai tentar identificar onde que ocorre esse problema associado à hemorragia neste paciente. Então, de forma geral, o que nós podemos observar, por exemplo, é que déficits ou alterações na hemostasia primária e na hemostasia secundária estão normalmente associados a situações hemorrágicas. Então, quando eu tenho lá deficiências nas plaquetas, por exemplo, ou em algum dos fatores da coagulação, ou na interação dessas duas vias, nós vamos ter possibilidades de síndromes hemorrágicas presentes em pacientes. Já alterações dos sistemas reguladores, ou seja, deficiência dos anticoagulantes naturais, ou a interação entre eles, provocariam síndromes trombóticas ou eventos trombóticos. E aí, logicamente, eu tenho uma avaliação um pouquinho diferente, laboratorialmente falando. E a fibrinólise, ela pode estar integrada tanto quanto a processos ou síndromes hemorrágicas, quanto a síndromes trombóticas ou eventos trombóticos. Depende de qual é o elemento presente ou alterado nesta via da fibrinólise. Se nós tivermos por exemplo, um aumento da atividade da plasmina, obviamente nós vamos ter situações hemorrágicas importantes. Da mesma forma, se nós tivermos deficiência de plasminogênio, nós podemos estar associando isso à possibilidade de eventos trombóticos. Então isso é muito importante sempre de a gente pensar. Então vamos lá, né? O que está envolvido praticamente na hemostasia primária? Nós sabemos que na hemostasia primária, além do vaso, logicamente, do vaso sanguíneo, do endotélio, né, do subendotélio, a plaqueta é o principal ator aí na condução desse processo, desse evento primário. Principalmente através da adesão e da agregação plaquetária, que são duas coisas importantes. Lembrando que a adesão é o fato da ligação da plaqueta com o subendotélio, através dos seus receptores, né, que a gente vai ver de uma forma um pouquinho detalhada aqui para frente, mas também, e muito importante também, a relação de agregação, que é a ligação plaqueta-plaqueta, mediada principalmente pelo fibrinogênio e pelo fator de von Willebrand. E esse movimento plaquetário, ele é importante para formar aquele primeira rolha hemostática, ou plug primário, que a gente possa chamar, mas ele também é responsável para a ativação da hemostasia secundária e pela continuidade desse processo no sentido da formação de fibrina, que tem por finalidade principalmente fazer a estabilização daquela rolha primária formada pela agregação e adesão plaquetária. Então, se nós pudéssemos pensar assim num elemento muito importante dentro da coagulação da hemostasia, a plaqueta, eu diria que seria um deles. Quando a gente lembra do aspecto morfológico de uma plaqueta numa lâmina de hemograma, a gente lembra que ela é uma partícula extremamente pequenininha que a gente nem chama de célula, e sim como um fragmento de megacariócito, né, pelas suas características, e parece uma partícula tão ínfima, tão sem qualquer tipo de reatividade ou de relevância. Mas quando a gente estuda as funções plaquetárias, a gente observa que as suas funções são extremamente relevantes na coagulação, na resposta inflamatória, em várias situações fisiológicas ou de resposta fisiológica demandada. Então,
Por exemplo, se a gente observar a parte externa, a estrutura externa das plaquetas, nós vamos observar que ela tem vários receptores. Por exemplo, receptor de adrenalina, receptor de ADP, receptor de colágeno, receptor de trombina, de fator plaquetário, de tromboxana 2, de prostaciclina. Vejam que todos esses receptores possuem um ligante específico. E, e todos eles, quando ativados ou quando entram em contato com seus elementos de contato, né? Por exemplo, tromboxana 2, trombina, colágeno, ADP, eles ativam uma via principal que é um receptor chamado GP2B3A, que é o responsável pela agregação plaquetária. Por isso eles são chamados de agentes de agregação plaquetária, né? Porque independentemente de qual seja o elemento aqui colocado, ele vai agir no sentido de provocar ou amplificar essa função de agregação plaqueta-plaqueta, que é feita principalmente pelo fibrinogênio como intermediário, mas também pelo fator de von Willebrand. Além disso, a plaqueta possui no seu interior alguns grânulos alfa, os grânulos densos, que eles contêm uma grande quantidade de substâncias que vão fazer com que haja uma manutenção, uma amplificação desse contexto, principalmente para as plaquetas que estão passando por esse local, fazendo com que sejam derramados ali naquele circuito periférico essas substâncias, que quando a plaqueta entra em contato, ela também vai ativar a agregação, através desses agonistas que nós colocamos aqui. Porque no primeiro momento as plaquetas que são ativadas são aquelas que entrarem em contato com o endotélio. Mas percebam que quando é forrado aquela lesão, aquela injúria por plaquetas, não há mais contato de plaqueta com o subendotélio. E como é que essas plaquetas vão ser ativadas para agregar se elas não entram mais em contato com o subendotélio? Elas vão ser ativadas pelo que está contido dentro desses grânulos. E uma das coisas que acontece na ativação da plaqueta é que há uma movimentação do citoesqueleto, uma contração do citoesqueleto desse fragmento assim, de megacariócito, dessa partícula, e quando ele faz esse citoesqueleto se contrai, ele faz a liberação do que se tem dentro desses grânulos densos e dos grânulos alfos, que distribui então para o meio através dos canalículos que existem na plaqueta. Isso, logicamente, isso faz a manutenção e dá sequência à expressão da necessidade da agregação plaquetária. Então, se nós pudéssemos pensar na plaqueta como ela trafega numa situação sem injúria, fisiologicamente normal, numa situação de homeostasia, nós vamos observar aqui que o endotélio está, de uma certa forma, mantido, né? No subendotélio nós temos lá fator de von Willebrand, algumas substâncias, AMP cíclico, GMP cíclico, etc., fibronectina, colágeno, mas que isso está abrigado, protegido pela célula endotelial. E na célula endotelial nós temos também a produção de prostaciclinas, de óxido nítrico, que são substâncias que mantêm, de uma certa forma, essas células relaxadas. Inclusive com a produção de substâncias que inibem a ativação, principalmente de ADP na plaqueta, que está dentro dos grânulos, principalmente, de uma forma bastante rica. Além disso, nós temos circulando o fibrinogênio, temos circulando o fator 8 ligado ao fator de von Willebrand. Então vejam que em situações de homeostasia, as plaquetas circulam sem os seus receptores ativados, numa forma elíptica, que a gente chama, mais arredondada, que seria a forma inativa da plaqueta. Uma vez que tenha havido uma injúria vascular importante, onde nós temos aqui a exposição do subendotélio, a plaqueta, então, vai entrar em contato com esse subendotélio e isso vai provocar praticamente 3 movimentos bastante importantes da plaqueta. O primeiro movimento é de adesão da plaqueta a esse subendotélio, que ela vai acontecer através do fator de von Willebrand e do seu receptor aqui na plaqueta, que é a glicoproteína 1B, que também do colágeno que está presente no subendotélio. Outros receptores, por exemplo, GP1A, 2A, eles também fazem essa adesão
conectando-se com fibronectina ou diretamente com o colágeno. Após esse momento, o que acontece é uma ativação da plaqueta, principalmente através da mudança da sua forma, no sentido de que haja uma exposição de sítios de ligação, e isso que a gente entende como se fosse ativação dos seus receptores, mas também no sentido de liberação das secreções que estão dentro desses grânulos, que nós chamamos também de degranulação, que vai liberar os agonistas de agregação plaquetária, que nós teríamos aqui, por exemplo, serotonina, ADP, tromboxane A2. Então nós temos a abertura e exposição dos sítios de ligação e também a degranulação, que seria a contração plaquetária, fazendo com que o que está contido dentro dos grânulos seja jogado aqui nesse meio. E essas duas coisas vão provocar o terceiro movimento importante que a gente tem, que é a agregação plaquetária, que é feita através dos receptores, então o GP2B3A, que vai ligar tanto o fibrinogênio na sua grande maioria, mas também como fator de von Willebrand, e que vai fazer a ligação plaqueta-plaqueta e a degranulação dos grânulos, de tromboxane, ADP, serotonina, que também auxilia nesse processo. E aí nós temos os sítios de ligação de ADP, P2Y12, P2Y1, por exemplo, que vão ligar esse ADP e também vão agir como agonistas de agregação. Então, esses são os movimentos plaquetários, que são extremamente relevantes e importantes do ponto de vista de ativação da coagulação, da hemostasia. E a partir desse momento que isso ocorre, eles também, a plaqueta passa a se servir de uma plataforma importante para que ocorra a ativação da hemostasia secundária, que seria então a ativação dos fatores de coagulação que tão bem nós conhecemos. E como ocorreria então a hemostasia secundária? A forma clássica de entendimento que nós temos da hemostasia secundária é muito fácil e muito rememorada por todos nós, né? Muito fácil de ser lembrada, que é a cascata da coagulação, que foi o primeiro formato, modelo que apareceu para a compreensão desse processo que é a hemostasia. Então, nós temos lá, rememorando muito rapidamente, né? Quando existe uma injúria vascular importante, é liberado o fator tecidual que está na célula endotelial, que é o fator 3, ou tromboplastina, como conhecemos muito bem, né? E que ele entrando em contato com o fator 7, ativa o fator 7, e o fator 7 ele vai ativar o fator 10, que porventura vai ativar por consequência vai ativar o fator 5, formando um complexo fator 5, fator 10 ativados, e esse complexo é quem vai ativar o fator 2, que é a protrombina, transformando ela em trombina, que é o fator 2 ativado. E a trombina, uma das funções dela que aparece aqui é a transformação do fibrinogênio em fibrina, e a fibrina é quem vai fazer a estabilização daquele trombo primário que a gente comentou há pouco. Mas na verdade, a trombina, que é o fator 2 ativado, ela tem inúmeras funções dentro desse processo da coagulação, e desde ativar outros fatores de forma direta, incluindo a ativação dos anticoagulantes naturais, que são proteína C, proteína S, se vocês lembram, que vão fazer o quê? O controle desse processo aqui de ativação da coagulação, para que isso não escape do controle, para que isso aconteça somente no local onde a lesão ocorreu. Então, a trombina, lembro que eu comentei com um ator importante a plaqueta, eu diria que o segundo ator mais importante dentro do contexto da coagulação, como um todo, da hemostasia, seria a própria trombina. Só que essa via da coagulação, da via extrínseca, ela produz muito pouco trombina e uma trombina mais instável. Então, a gente entendia que a via intrínseca ela era ativada principalmente através do cininogênio de alto peso molecular, né, e da pré-calicreína, que são cininas, e que ativam o fator 12, que é chamado de fator contato, que por sua vez ativa o fator 11, que por sua vez ativa o fator 9, que por sua vez ativa o fator 8, formando um complexo fator 8, fator 9 ativado, e que a partir daqui também vai ativar o fator 10, o fator 5, transformando o fator 2 em trombina.
Então, essa seria a via extrínseca e ela tem a capacidade de formação de uma quantidade muito maior de trombina comparado com a via extrínseca. E essa via aqui, que cai tanto a via extrínseca como a via intrínseca, nós chamávamos, ou chamamos ainda de via comum, ok? Então, esse é o padrão de compreensão da cascata da coagulação. A gente imaginava que essas vias eram independentes, ou seja, aconteciam de forma independente, mas o que a gente percebe é que na prática era muito difícil de entender e demonstrar que isso era independente. E que na verdade foi demonstrado ao contrário, que elas não são independentes. E hoje o que nós temos é esse modelo aqui proposto, né? Em que a via extrínseca passou-se a chamar complexo tenaz extrínseco, em que a via intrínseca passou-se a ser chamado de complexo tenaz intrínseco e a via comum de complexo protrombinase. E o que a gente sabe de diferente quando comparado com a via da cascata aqui inicial? É que, por exemplo, a via extrínseca, o complexo tenaz extrínseco, ele é ativado pelo fator tecidual em contato com o fator 7, mas isso acontece principalmente numa superfície composta ou estruturada com fosfolipídios. E onde é e qual é, de onde vem essa estrutura? Principalmente das plaquetas, então na superfície plaquetária, né? Então essa via vai ativar o fator 10, como nós vimos aqui, que vai ativar o complexo protrombinase, transformando a protrombina em trombina, que é o fator 2 ativado. Tudo isso dependente de cálcio, ok? Mas se nós observarmos aqui nesse contexto, nós vamos observar que juntamente com o fator 7 vai ser ativado o fator 9, que no modelo antigo estava aqui na via intrínseca. E percebam que aqui ele entra sendo ativado pela via extrínseca ou pelo complexo trombinase extrínseco. E o fator 9 ativado, ele também tem a capacidade de ativar então o fator 8, né, via extrínseca, e esse fator 8, juntamente com o fator 9 e mais o cálcio, vai ativar o fator 10, fazendo com que haja ativação do complexo protrombinase e aí transformar a protrombina em trombina, fator 2 e fator 2 ativado respectivamente. Então vejam que o início aqui no complexo tenaz extrínseco, ele também ativa a via intrínseca. Por isso que quando nós olhamos para a cascata e começamos a perceber algumas situações de doença, nós conseguimos entender por que um paciente com deficiência de fator 12, embora os seus exames laboratoriais estejam alterados, por exemplo, e a gente pode detectar que está diminuído esse fator, nós não observamos sangramento nesses pacientes, levando em conta que o fator 12 não vai fazer falta nesse processo como um todo, porque a partir da ativação do complexo tenaz extrínseco, o fator 9 já é ativado e o fator 8, fazendo com que aumente a produção de trombina necessária para o desenvolvimento de toda a fisiologia da hemostasia, da coagulação. Então, isso aqui é o que se tem hoje, que se compreende. Nós usamos ainda esse modelo antigo da cascata da coagulação até para procurar entender melhor as alterações provocadas pelas deficiências nas doenças hemorrágicas de fatores. Mas, de forma geral, a gente sabe que ele acontece de uma forma totalmente diferente do que era proposto anteriormente. Detalhando, então, os conceitos atuais sobre hemostasia, extrínseca e intrínseca, etc., né? Nós observamos que elas não funcionam de forma independente, há uma ausência clara de distinção entre ambas, não se consegue fechar isso na prática. Hoje a gente entende que são 3 complexos enzimáticos procoagulantes importantes, que são serinoproteases dependentes de vitamina K, que têm membranas contendo fosfolipídios necessários para a ativação dessas vias. E aí entra então o complexo tenaz extrínseco, o complexo tenaz intrínseco e o complexo protrombinase. Há uma compreensão que os componentes biológicos de fosfolipídios necessários para o desenvolvimento e ativação dos fatores de coagulação, seja do complexo extrínseco tenase ou do complexo tenase intrínseco, são fornecidos principalmente pelas plaquetas,
mas assim numa proporção bastante integrada e grande, mas também por células inflamatórias ou mesmo por situações de citocinas inflamatórias que são liberadas em algumas situações de injúria. Por isso que não é só um rompimento de um vaso por um trauma, por exemplo, mas também nas situações infecciosas, inflamatórias, onde essas citocinas aumentam as suas expressões e passam então a interagir na hemostasia ou na coagulação. E o complexo fator tecidual fator 7, ele tem essa capacidade que a gente já viu anteriormente. E quais seriam algumas das citocinas importantes que podem ativar a coagulação? Algumas endotoxinas de bactérias, por exemplo, citocinas inflamatórias do tipo interleucina 1, fator de necrose tumoral alfa, etc. Trazendo para uma forma resumida esse processo como um todo, então a hemostasia primária seria a ativação de adesão e agregação plaquetária, formando esse plug primário ou rolha primária, fazendo com que já diminua a perda sanguínea nessa injúria vascular. Só que essa formação é instável. Um aumento da pressão no vaso, do fluxo sanguíneo nesse local, pode arrancar esse plug plaquetário, fazendo com que haja novamente um sangramento. Por isso, os fatores de coagulação são ativados, de uma forma que eles vão produzir, no final, uma quantidade de trombina extremamente importante, que acaba transformando o fibrinogênio em fibrina. E essa fibrina é quem vai fazer a amarração, obviamente, dessa rolha primária, fazendo com que ganhe estabilidade. Nós teríamos então essa formação de rede de fibrina, primeiramente uma fibrina um pouco instável, as ligações que acontecem a esses polímeros de fibrina, e o resto de trombina que é aprisionado dentro dessa rolha, desse plug aqui, ela ativa um outro fator que nós não comentamos até agora, que é o fator 13, e esse fator 13 fortalece as ligações químicas entre a fibrina, né, esses polímeros de fibrina, e consequentemente acaba fazendo com que esse trombo seja reforçado e ele seja estabilizado, dificultando então a sua saída do local até que haja um restabelecimento de todo o endotélio. Uma vez restabelecido todo o endotélio, há necessidade então da dissolução desse trombo e dessa rede de fibrina, e isso é feito principalmente pelo plasminogênio. O plasminogênio é ativado pelo fator tecidual ativador do plasminogênio, que vai transformar o plasminogênio em plasmina. A plasmina tem a finalidade de dissolver ou quebrar essa rede de fibrinas em produtos degradados, que a gente chama de produtos de degradação de fibrina, né? Então aqui é o fibrinogênio, aqui seria a fibrina, e aí com isso vai fazer com que ocorra a dissolução desse trombo, dessa fibrina, livrando logicamente o vaso nesse local, deixando com que o leito vascular volte à normalidade de uma forma que fique preservado. É importante a gente lembrar que esses produtos de degradação de fibrinas que são gerados pela ação da plasmina, eles também podem ser mensurados por exames laboratoriais. E um deles é extremamente utilizado, que nós chamamos de D-dímero ou dímero D, que ele avalia exatamente a quantidade de fibrina que está sendo quebrada, né, produzida aqui, esses produtos de degradação de fibrina, através da fibrinólise. E ele é muito importante, principalmente no diagnóstico de doenças tromboembólicas, né? Principalmente, ele tem um valor preditivo negativo importante nas suspeitas, por exemplo, de tromboembolismo pulmonar. Então, ele está associado que se nós tivermos um aumento da formação de trombos, obviamente vai haver um aumento de produtos de degradação de fibrina. E nós podemos mensurar, então, para tentar caracterizar essa situação clínica importante. Então, um paciente que tem uma suspeita de TEP, de tromboembolismo pulmonar, se é feito o D-dímero e dá normal, com certeza pode ser descartada a hipótese de TEP. Agora, se ele dá alterado, pode ser que seja TEP ou não. Então, ele tem um valor preditivo negativo, um valor de probabilidade
de não ter a doença quando o teste dá negativo extremamente grande, ok? Então, acho que dentro desse contexto que nós apresentamos, nós podemos entender um pouquinho, assim, de forma bem resumida, muito rápida e objetivada, como funciona todo o processo da hemostasia associado à ativação dos fatores de coagulação, das plaquetas e dos fatores de coagulação, bem como da ativação da fibrinólise mediada principalmente pelo plasminogênio, ok? Muito obrigado.